Olá, amados do Senhor, graça e paz, de volta com o canal Esquadrinhando, e desta feita nós iremos falar a respeito de um dom muito importante que guiou a igreja no passado e que tem guiado a igreja no presente e o será no futuro, o dom de profecia. E o tema de hoje é: Deus ainda usa profetas? Será que Deus ainda usa profetas ou apenas os profetas do passado que estão no cânon bíblico já nos são suficientes para nos encaminhar na vereda da justiça? A Bíblia é clara, queridos, a nos apresentar, através de sua mensagem, a autossuficiência da palavra de Deus para que sejamos salvos e para que cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Mas será que isso significa dizer que Deus hoje não pode usar mais profeta? Porque isso seria desmerecer o que já está escrito nas Escrituras Sagradas? Algumas pessoas raciocinam dessa forma. Algumas pessoas que creem no cessacionismo. Eles acreditam que todos os dons dados por Deus na igreja no passado, eles cessaram, eles já não são válidos na atualidade. Deus não usa mais ninguém com os dons que usava no passado, inclusive o dom de profecia. Eles não creem que possa existir ainda profeta nos dias atuais. Porém, a Bíblia traz mensagens contrárias a esse ponto de vista. Por exemplo, veja o que é que diz em Provérbios 29, verso 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Esse texto ele é claro ao mostrar que para que o povo não se corrompa, é necessário que haja profecia. Então, todas as vezes que for necessário o povo de Deus ser reencaminhado para o caminho certo, devido à sua apostasia, o seu afastamento ou esquecimento dos desígnios de Deus, Deus usará profetas. Deus chamará esse ou aquele para usar como profeta e trazer a sua mensagem à sua igreja. Então, nenhum dos dons, queridos, dados por Deus à sua igreja, eles cessaram. Eles ainda existem. Deus pode usar qualquer pessoa com esses dons. Agora, o que nós podemos concordar é o fato de que os dons não são tão comuns assim como muitos imaginam, né? Muitos imaginam que os dons dados por Deus, eles aparecem em qualquer esquina, né? E aí existem muitas pessoas dizendo-se ter esse ou aquele dom, né? Como se fosse tão fácil assim ter um dom, né? Como se fosse a nossa escolha que nos fizesse ter o dom. Na verdade, a Bíblia diz que o dom ele é dado e escolhido por Deus, e nós somos apenas instrumentos e devemos nos submeter ao dom específico que Deus deseja nos usar. Mas o fato é, queridos, que os dons dados por Deus, eles não cessaram. Deus ainda pode usar quem Ele quiser para manifestar esses dons. Uma concepção errada que as pessoas têm a respeito da profecia é de que a profecia é previsão de futuro. Claro que existem muitas profecias que são previsão de futuro, mas nem toda profecia é uma previsão de futuro. Muitos profetas, ao profetizar, eles não falaram a respeito do futuro, eles falaram do presente, do seu cotidiano, de sua época. Eles trouxeram a mensagem de Deus, eles trouxeram uma repreensão, uma correção, eles trouxeram um conselho e muitas vezes não competia ao futuro do profeta, e sim a realidade atual daquele povo. Então, apesar da profecia muitas vezes prever o futuro, nem sempre profecia quer dizer revelação do futuro, certo? É bom que entendamos isso. É interessante também entendermos que o dom de profecia ele não se restringe apenas à pessoa do sexo masculino, embora nós vemos comumente na Bíblia homens sendo usados como profetas, né? E é a maioria, os que nós encontramos na Bíblia, mas nós também vemos mulheres ser usadas como profetas. Podemos citar aqui Miriam,
profetiza Uda, Ana, as 4 filhas de Filipe, que todas elas profetizavam, e outras que não me vem à memória agora. Mas o fato é que Deus usou também mulheres como profetas. Existem pessoas que têm dificuldade de aceitar essa realidade, né? Existem até igrejas que pregam que Deus não usa mulher como profeta, apenas homem. E isso é dissonante com as Escrituras Sagradas, porque nós vemos exemplos bíblicos de que Deus usou sim mulheres como profetas. Então, queridos, nós temos muitas vezes um certo preconceito contra qualquer pessoa que se diz ser um enviado de Deus. Nós temos um preconceito gigantesco a esse respeito. Toda e qualquer pessoa que se disser enviado de Deus e trazer uma mensagem de Deus, nós geralmente já temos uma predisposição a rejeitar. É claro, como eu disse anteriormente, o dom de profecia, ele não é dado de esquina em esquina. Ele não é algo comum de acontecer. É algo raro acontecer a manifestação do dom de profecia. Mas pode acontecer, pois ele não cessou. Então é por isso que nós, ao invés de sermos preconceituosos, ao invés de prejulgarmos essa ou aquela pessoa, nós precisamos fazê-la passar pelo crivo das características bíblicas de um profeta. A palavra de Deus traz algumas características, e isso nós podemos ver em estudos posteriores. Mas o fato é que nós podemos identificar se um profeta é verdadeiro ou falso simplesmente analisando a Bíblia. Por exemplo, se um profeta prediz o futuro e aquilo não se cumpre, está claro que ele é um profeta falso, a não ser que essa profecia seja condicional. Mas se for uma profecia incondicional e não se cumprir, é um falso profeta. Se o profeta traz uma mensagem, o suposto profeta traz uma mensagem que contraria o que os demais profetas do passado falaram, claramente não é um profeta de Deus. Porque Deus não chamou nenhum profeta para desdizer o que o outro profeta disse. A mensagem dos profetas, elas apenas se complementam. Então, o pensamento alienado de que Deus não usa mais profetas porque os da Bíblia são suficientes, ele é esfacelado justamente com o argumento seguinte: se a mensagem de um profeta chamado por Deus é suficiente, por que ele chamou tantos profetas? Por que não cessou com Moisés? Por que não cessou com os demais profetas que vieram? E Deus foi usando outros profetas para trazer mensagem ao povo. O fato é, queridos, que a Bíblia é suficiente para nos ensinar o caminho da salvação. Porém, a pergunta é: será que nós somos suficientes para entender a mensagem bíblica, dado a nossa cultura, a ideologia de pleno século XXI? Muitas vezes, quando nos deparamos com os escritos sagrados, nós muitas vezes não compreendemos os ensinos das Escrituras, porque nós temos uma mente moderna. E os escritos da palavra de Deus, apesar de serem atuais em sua essência, eles são muitas vezes antigos, no sentido da literatura e o estilo de vida do passado. Então, queridos, Deus usou e usa profetas. Se nós dissermos que só aceitamos os profetas que estão no cânon bíblico, esses que escreveram livros na Bíblia, nós temos que rejeitar alguns profetas que não têm livro na Bíblia, como por exemplo o profeta Enoque. O livro de Judas menciona uma profecia de Enoque e diz que Enoque viu o Senhor vindo em suas santas miríades. Ele viu a volta de Jesus. Veja, Jesus ainda nem havia nascido de Maria, passassiam ainda vários séculos para que Jesus nascesse, e Enoque já havia tido uma visão da vinda de Jesus, da segunda vinda de Jesus. Ele foi um profeta de Deus, mas ele não tem livro na Bíblia.
Então teríamos que rejeitá-lo. O profeta Ágabo, que profetizou em relação a Paulo e aconselhou a Paulo, esse profeta também deveria ser desmerecido porque ele não tem livro na Bíblia. Então, nós precisamos lançar fora as nossas concepções erradas, os nossos preconceitos e analisar cada situação com a Bíblia Sagrada em mãos. Não é prejulgando, não é sendo preconceituosos que nós iremos acertar o caminho. É importante também salientar, queridos, que apesar desse dom de profecia não haja cessado, Deus só irá usá-lo em uma necessidade. Se Deus achar necessário usar esse dom, Ele usará. Como Ele usou no passado, Ele pode usar nos dias de hoje. Mas tudo depende da vontade de Deus. Hoje nós vemos na internet pessoas dizendo que são profetas e elas ficam falando, proferindo bênçãos sobre a vida das pessoas e jogam isso na internet e qualquer pessoa pode tomar para si aquelas declarações. E eles misturam ali a profecia com um enrolar de línguas e línguas estranhas e tudo mais, e é o que mais se vê hoje, lives de pessoas se dizendo profetas. Dizendo, Deus vai te curar, Deus vai fazer isso com você, receba essa bênção e tal, se dizendo profetas. Mas o dom de profecia não é tão comum assim como muitos imaginam. E muitas pessoas que dizem que estão sendo profetas de Deus estão contrariando o que o texto bíblico diz. A Bíblia diz uma coisa e essas pessoas se dizendo profetas diz outras. Por isso que não devemos crer. Uma outra questão, querido, será que um profeta ele pode dizer algo novo? É claro que pode. O profeta pode dizer algo novo. O que o profeta não pode dizer é algo contrário ao que os demais profetas do passado disseram. Será que o profeta Elias, ele não profetizou, ele não falou coisas novas que os profetas anteriores a ele não haviam falado? E tudo novo para nós é estranho. Quando parece assim um ensinamento novo, para nós sempre é estranho. Mas nós precisamos analisar biblicamente se aquilo é algo novo, que não bate com as Escrituras Sagradas, ou é algo novo que vem apenas para somar. Foi isso que aconteceu. Por que Deus chamou outros profetas depois de Moisés? Justamente porque Deus queria somar a mensagem e os seus ensinamentos. Então ele vai somando, né? É como se fosse um quebra-cabeças. Se nós tivéssemos de Bíblia apenas o Velho Testamento, nós teríamos dificuldade de entender todo o plano da redenção. É por isso que nós não podemos menosprezar ou diminuir o Antigo Testamento ou o Novo Testamento. Tanto o Antigo como o Novo são importantíssimos para o nosso aprendizado da Palavra de Deus e da vontade de Deus, de fato. Então, amigos, o dom de profecia é um dom que não cessou, ele ainda existe. Deus usará profetas no futuro. A Bíblia até diz que existirá no futuro falsos profetas. Se existem falsos profetas, é porque também existem os profetas verdadeiros. Então, as pessoas que creem que Deus não usa mais profetas, essas pessoas estão alienadas, elas estão longe, distantes da realidade bíblica. A Bíblia diz, onde não há profecia, o povo se corrompe. E todas as vezes que o povo se desencaminhar, Deus chamará seus mensageiros para encaminhar o povo de volta aos seus caminhos. Isso é fato, isso é bíblico e nós devemos aceitar. Agora, não é qualquer pessoa, não é pela minha vontade, não é pela vontade do fulano, é Deus quem escolhe e Ele que capacita. E nós, sendo chamados por eles, aí sim nós podemos executar o dom. Mas é segundo a vontade de Deus.
Portanto, que Deus te abençoe, queridos, que possamos ter aprendido um pouco mais a respeito da palavra de Deus e também esclarecido, né, esse assunto tão importante em relação ao dom profético, esse dom que ainda vigora até hoje. Que Deus te abençoe, paz e graça. Se inscreve no canal, compartilha, dá o seu like e também faz seu comentário. Que Deus te abençoe.